Olá, queridos alunos e alunas, meu nome é Jardel Fernandes, sou mestre e doutoranda em Literaturas de Língua Portuguesa pela PUC Minas, especialista em Docência e Gestão do Ensino Superior pela Universidade Estácio de Sá e sou tutor da disciplina Natureza, Elaboração e Interpretação dos Sonhos. Você deve estar se perguntando qual o objetivo desse curso. O objetivo é levar conhecimentos teóricos e práticos para os que trabalham com atendimento de diferentes pacientes. O curso é ainda direcionado para os profissionais de diversas áreas do conhecimento que desejam horizontalizar e verticalizar seus conhecimentos. Nesta disciplina, percorreremos o seguinte caminho. Conheceremos alguns aspectos basilares da natureza, elaboração e interpretação dos sonhos. Perceberemos também alguns de seus pressupostos e postulados teóricos. Analisaremos as ontologias e epistemologias que rondam os modos de realização da interpretação dos sonhos. Faremos uma incursão através do percurso histórico e filosófico que sustenta o discurso interpretativo. Cotejaremos a teoria freudiana com outras abordagens teóricas em relação aos modos de ser, estar e fazer a interpretação dos sonhos. Sinceramente, espero que gostem dessa disciplina. Desejo destacar para você, querido aluno, que essa disciplina busca fazer uma investigação científica da natureza, da interpretação dos sonhos, a partir de ciências como a psicologia e a psicanálise. Eu não me arvoraria em fazer uma incursão através do campo do sagrado, ou seja, do campo religioso, para trazer à baila questões relacionadas aos sonhos. Não seria o intuito de um curso em uma universidade. Preciso também mencionar que a interpretação dos sonhos pode ser uma ciência, ela é considerada uma ciência e não pode ficar encapsulada sob a ótica do senso comum. Como se fosse possível ir a uma sessão de psicoterapia e receber a revelação do significado de um sonho de forma milagrosa. A interpretação de sonhos está ancorada em uma sucessão processual de análise criteriosa, junto ao analista. A publicação de A Interpretação dos Sonhos, de Sigmund Freud, funda o pensamento psicanalítico acerca da ciência da interpretação dos sonhos. Suas considerações sistematizam a interpretação dos sonhos. Para Freud, o sonho é uma realização disfarçada dos desejos que estão no inconsciente. As pulsões são desejos que estão no inconsciente e que encontram impedimento de se simbolizarem, de se materializarem devido às muitas censuras que as convenções sociais impõem. O sonho escapa às barreiras do consciente e se materializa como se o evento tivesse ocorrido. Cada sujeito precisa ter uma interpretação pessoal e individualizada dos sonhos a ser analisada pelo analista. Não existe interpretação única e universal. Por exemplo, eu dizer assim, eu sonhei com fogo, fogo é perigo. Ou eu sonhei com dinheiro, dinheiro é prosperidade. Não há uma interpretação única. Em geral, Freud mostrou que os sonhos estão ligados a situações recentes. Entretanto, os sonhos se articulam a eventos passados. Freud percebeu que o sonho está a serviço da associação livre, pois o sujeito pode revelar os sentidos de seus desejos, angústias e conflitos durante a sessão terapêutica. Não existe um dicionário ou manual dos sonhos. Por exemplo, o Dicionário de Símbolos de Chevalier, uma obra muito respeitada no meio acadêmico e usada na literatura, antropologia, psicanálise, pode te auxiliar, mas não é um manual único. Quero mencionar que Freud destacou que os sonhos são a realização dos desejos reprimidos. Ele percebe, porém, que há uma exceção no caso dos sonhos traumáticos.
que se configuram enquanto repetição dos eventos do trauma. Um dos associados de Freud, Carl Gustav Jung, difere um pouco de Freud em suas concepções acerca da interpretação dos sonhos. Os sonhos, para ele, podem indicar um aviso para o sonhador. O sonho poderia ser premonitório. Para Jung, para que alguém tivesse sonhos premonitórios, ele teria que ter um histórico de sonhos dessa natureza. Assim, a psicanálise junguiana amplia o sentido da interpretação dos sonhos, pois considera a possibilidade de estarem situados no campo do sobrenatural. Os psicanalistas freudianos ortodoxos não concordam com a visão de Jung. Desde o início dos tempos, os sonhos acompanham a humanidade, num lugar de altíssimo privilégio. Nos primórdios, os sonhos eram considerados uma mensagem vinda do sobrenatural, dos deuses ou dos mortos, um meio pelo qual o além humano era comunicado aos viventes, não necessariamente ao sonhador. O sonho era compreendido como mensageiro, porta-voz de uma mensagem codificada, um enigma que deveria ser desvendado e seria capaz de alterar o curso dos acontecimentos. Se originada do divino ou do maléfico, a interpretação variava, de acordo com os interesses daqueles que revelavam seus sonhos, ou do interpretante. No século XX, o positivismo se encarrega de combater o caráter divino dos sonhos e o vincula ao corpo do sonhador, como um fenômeno pessoal, de cunho orgânico. O sonho, então, não mais transmite mensagens sobrenaturais, mas se configura enquanto reação orgânica. No século XX, o crescimento da política de confinamento dos doentes mentais permitiu uma escuta médica mais próxima do discurso delirante dos pacientes internados em asilos e manicômios. E até certo ponto, isso favoreceu as pesquisas no campo dos sonhos. Até mesmo artistas como Gautier, Balzac, Baudelaire buscaram o estado onírico para poder tornar mais evidente a construção estética de suas obras. É justamente por aquilo que escapa às instâncias demarcadas que Freud se interessa em investigar. Ampliando e recriando as perspectivas anteriores, ele vê no sonho o fundamento da teoria psicanalítica. Para ele, a interpretação do sonho como a via régia para o inconsciente era algo basilar. Freud também percebeu que a interpretação do sonho se daria em espaços apropriados, em settings apropriados, em que o sonhador poderia, através da associação livre, revelar seus pensamentos mais recalcados. Foi Christopher Bola, autor de uma vasta obra no campo psicanalítico, nas ciências humanas e na arte. Ele percebeu que as imagens elas poderiam revelar muito. Ele fez sua formação psicanalítica na Sociedade Britânica de Psicanálise. Hoje ele vive em Londres. E ele percebeu que as imagens dos sonhos revelam o que há de mais escondido, mais recôndito na psique humana. É importante pensar que os sonhos são, na verdade, simbolização de experiências que o sujeito passa, que o sujeito experiencia. Puxando o fio condutor da teoria de estudos dos sonhos, eu quero mencionar um importante teórico. Donald Woods Winnicott nasceu em 7 de abril de 1896. Pediatra e psicanalista inglês.
influente no campo das teorias das relações objetais e do desenvolvimento psicológico. Foi líder da Sociedade Britânica de Psicanálise Independente e presidente da Sociedade Britânica de Psicanálise 2 vezes. Winnicott trata o sonho como um espaço onde uma situação psiquicamente penosa e intolerável de ser vivenciada fora do controle onipotente pode acontecer, pois para ele o sonho oferece um campo ampliado em que o sujeito consegue tolerar as situações vividas. Para Winnicott, é fundamental que os sonhos continuem a ser sonhos, que guardem sua margem de exílio, que não se deixem aprisionar em sufocantes malhas explicativas. Quero dizer a vocês, caros alunos, que enquanto não se avalia a função que o sonho cumpre no processo do tratamento, enquanto o lugar que ele ocupa na tópica subjetiva permanece indeterminado, qualquer interpretação da mensagem do sonho é, na melhor das hipóteses, sem efeito. Afinal, de que são feitos os sonhos? Acredito que esses sejam feitos de tudo que faz parte do humano e da vida humana. São feitos de saberes, de corporeidades, materialidades, do que há de privado. São feitos de memórias. Nós não somos sujeitos homogêneos, nem totalmente coesos. E o máximo que se pode aspirar é que algum tipo de comunicação aconteça e possa se sustentar entre as tantas partes que nos formam. Somos sujeitos múltiplos. Os sonhos revelam uma multiplicidade de desejos inconscientes. Sonhos são comunicação. O sábio rei Salomão disse que muitas preocupações levam a sonhos. Em parte, os sonhos são produtos das nossas preocupações. Aqui está uma grande sacada, baseada na experiência do senso comum, mas já analisada pela ciência. Até esse momento da nossa aula, já consegui romper algumas epistemologias e ontologias que rondam a ciência da interpretação dos sonhos. Seguindo nessa esteira, a interpretação freudiana dos sonhos apoia-se sobre a ideia de que esses produtos psíquicos são significações complexas, que não se mostram como tais numa primeira aproximação, mas que podem ser reveladas após o uso da técnica analítica. Aquilo que está oculto, recalcado, escondido e que resulta em conflitos, o cifrado pode ser decifrado e pode ser também desmitificado pelo analista. Nesse contexto, cabe ao analista escutar o relato, tomando como descrição e análise dos sonhos, do sonho e buscar na fala do paciente a realidade contextual. Para interpretar sonhos, Freud buscou interpretar seus próprios sonhos. Vejam a posição importante do analista em conhecer primeiro a si mesmo, para depois compreender aquele que ele analisa, seus pacientes. Por que será que alguns sujeitos não sonham? Alguns dizem, olha, eu nunca consigo sonhar. A psicanálise já demonstrou que o cansaço físico pode interferir nas lembranças dos sujeitos. Quando o paciente diz que não se lembra dos seus sonhos, sugira a ele que descanse um pouco mais, que procure relaxar, e ele vai conseguir se lembrar mais dos seus sonhos. Ao escrever a interpretação dos sonhos, Freud nos apresenta um estudo em que ele demonstra como os sonhos revelam os mecanismos psíquicos que atuam no inconsciente.
através dos mecanismos de figuração, deslocamento e condensação que ocorrem no pensamento do sonho, o autor nos mostra o que se passa no psiquismo humano. Os sonhos são uma formação do inconsciente. A partir de sua decifração, é possível conhecermos mais o sujeito. O sujeito endereça ao outro sua verdade. O sujeito está interessado em se enunciar, insiste em se enunciar. O sonho é, de fato, a via de acesso ao inconsciente e passa pelo campo da linguagem. Foi Lacan, pós-freudiano, o maior leitor de Freud, que extraiu do inconsciente a estruturação para a interpretação dos sonhos que se dá através da linguagem. Através da linguagem, o sujeito era capaz de expressar e de expor, trazer à baila diferentes signos, significados e significantes. Significante é essa imagem mental que criamos acerca do que vemos, ouvimos e sentimos. E o significado, nós também sabemos que ele é uma imagem física e acústica, de modo que o estudo dos signos, por parte de Lacan, contribui para a interpretação dos sonhos, porque imagens mentais significantes são expressas através da linguagem, do significado. Interpretar sonhos é como pegar um quebra-cabeça. Em cada sessão você pega uma pecinha, junta até que o quadro completo fique evidente. Para ampliar a sua visão acerca da ciência interpretativa dos sonhos, desejo fazer uma digressão através da história da interpretação dos sonhos, embora eu já tenha começado a falar um pouco acerca desse assunto. A maioria dos estudiosos da interpretação dos sonhos sabe que os sonhos têm sido objeto de inúmeras reflexões e interesses, em geral de filósofos e leigos. Embora não haja um consenso acerca de questões como o que vem a ser o sonho, qual a utilidade, entre outras, a maioria dos estudos sobre a natureza dos sonhos e seus mecanismos subjacentes concorda que eles estão relacionados com condições internas do organismo, sendo vistos como uma atividade psíquica ou mental ou ainda neurofisiológica. Os egípcios, por exemplo, consideravam os sonhos como parte de um mundo sobrenatural. No quinto século a.C., aliás, no oitavo século a.C., esse também era o pensamento dos gregos. Foi só no quinto século a.C. que o filósofo Heráclito começou a analisar de uma forma um tanto quanto científica a validade e a interpretação dos sonhos. Nós também podemos seguir pensando que não foi só na Grécia Antiga que se pensou a interpretação dos sonhos. Na Grécia Antiga é que está o berço desse pensamento. Na mitologia grega, por exemplo, os sonhos eram obra de Morfeu, deus dos sonhos, filho de Hipnos, deus do sonho, que por sua vez era filho de Nix, a deusa da noite. Aristóteles foi um grande pensador da interpretação dos sonhos. É na Grécia Antiga que aparece, então, a primeira tentativa de sistematizar esses saberes. Uma diferente concepção entre os romanos era a de Artemidoros. Artemidoros acreditava que os sonhos eram únicos para o sonhador, acreditando que a ocupação, status social e saúde da pessoa afetavam os símbolos de seus sonhos. Ainda existem outras formas de se entender os sonhos. Uma delas seria entendê-los como fazendo parte da subjetividade humana.
como resultado dos estímulos que recebemos em nossa história ambiental. Por exemplo, você foi atacado por um cachorro durante a noite. Esse estímulo irá desencadear processos que o farão sonhar. Essa é a perspectiva do behaviorismo radical, fundado por John Watson, e que tem o psicólogo Skinner, Frederick Skinner, como grande representante. A teoria behaviorista fala do estímulo e reação, de modo que os estímulos que recebemos durante o dia, em nossas experiências, resultam em sonhos. Já caminhando para o finalzinho da nossa aula, vamos resumir a nossa aula hoje? Interpretar sonhos é uma ciência. A interpretação não está encapsulada ao pensamento da religião e do misticismo. O analista precisa construir uma história processual que o leve a conhecer o analisando. As teorias freudianas, junguianas e behavioristas podem se imbricar no momento da interpretação. Não há um manual que consiga dar conta das interpretações, pois a interpretação depende das situações relatadas pelo sujeito. Cada paciente tem suas idiosincrasias. Procure pensar no seu paciente, analisá-lo de forma processual. Espero que tenham gostado dessa aula. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado e até mais.